Consulta já está no ar. Momento Clique Consulta Policlínica. Várias especialidades à sua disposição. A saúde que cabe no seu bolso. Ligue 3271-1770 ou fale pelo zap 981077499. Clique Consulta. Sua Policlínica em Guarabira. Muito bem, conosco hoje, Jean, a doutora Raiz Albuquerque, ela é psicóloga da Clique Consulta, está participando hoje do quadro da Clique Consulta para trazer informações sobre o seu atendimento também lá na Clique e como você pode buscar essa ajuda, né? A Clique Consulta é uma clínica que está crescendo na cidade e na região e tem vários serviços para atender a Guarabira e todo o Brejo Paraibano, todo o Agreste também. Já deixo o contato da Clique Consulta para você fazer um contato assim rápido com a nossa equipe, 3271-1770. No Instagram, Clique Consulta também, você tem várias oportunidades lá de links com a nossa equipe para tirar todas as dúvidas. Então, não espere, vá já até no celular, faça como muita gente, já salva no celular, já segue também nas redes sociais e fica com a gente, porque nós temos muita coisa boa. Doutora Raiz Albuquerque, que é psicóloga da Clique Consulta, bom dia, é um prazer recebê-la nesta manhã, abrindo a semana. Bom dia, mais uma vez aqui pra gente poder bater esse papo. Eu já tava com saudade de vir aqui na Guarabira FM. Bom dia, Ganso. Bom dia, Piti. Vamos conversar um pouquinho, né? Falar dessa importância de buscar ajuda, na importância de buscar tratamento. Tanta coisa que acontece no dia a dia, né? Eu não sei se vocês têm observado, né? A gente, cada vez mais, tem mais pessoas buscando tratamento. Então, a gente tem observado como da última vez nós conversamos sobre a ansiedade e realmente a ansiedade tem sido o maior queixa. Então a gente tem acompanhado, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, né, tem o transtorno de pânico e outras ansiedades específicas, como fobia específica, e elas podem ser, né, observadas de forma leve, moderada, grave, com outros sintomas para além disso aí. Doutora, eu vou colocar um assunto antes de entrar em ansiedade, bem atual, um assunto assim que eu acho que merece um comentário do ponto de vista psicológico. A rede social de ontem para hoje destaca um caso envolvendo o DJ Ives, que inclusive é de Santa Rita, é paraibano, né? Infelizmente é um conterrâneo que cresceu na mídia social e na música, na produção de artistas, mas infelizmente se envolveu num caso onde as imagens mostram agressões com a esposa. E tem uma fala dele que é aí que me chama a atenção e eu gostaria de ouvir a psicóloga, porque eu acho que seria muito importante para muita gente, né? Ele joga a culpa para ela, né? Colocando que ela não estava bem, que o agredia, que era possessiva, que era ciumenta, enfim, uma série de coisas. Doutora, quando é que o casal ou alguém da família deve perceber que ali precisa de um profissional, ali precisa de uma ajuda para evitar que se chegue a um quadro como esse, de consumação da violência, né? Que maravilha, você trazer esse assunto. Eu estive acompanhando ontem e é algo que realmente deixa um sentimento de indignação diante de toda essa situação. Saiu uma pesquisa que no nosso país, durante a pandemia, 4 mulheres sofrem acidente, violência psicológica a cada hora. Então, assim, aumentou o índice absurdamente. A gente sempre existiu sobre violência doméstica, seja ela física, psicológica, sexual, moral, patrimonial. Então, assim, muitas vezes acredita-se que só existe a violência física, mas existem todas essas outras. Então, você está sendo ali ameaçada, isso é uma violência psicológica, antes mesmo de ser tocada. E quantas mulheres passam por isso ao longo da sua vida de relacionamento, de casamento, e não se tem um acolhimento. Às vezes ela nem sabe que isso é uma violência. Ele seduz, Rafael, de uma maneira, né, o companheiro, de uma forma que ela acredita que ela está sendo protegida,
que ela só tem a relação com ele mesmo, que só ele que ama realmente ela, por isso que ele tem esse cuidado extremo. Então, como é importante a família estar ali junto, acolhendo, ouvindo esse casal, percebendo. E acabou essa história de que em assunto de marido e mulher não se mete a colher, se mete a colher sim. Ajude, diz que sim, busque a promotoria aqui no município, a gente tem também, que faz um acolhimento excelente em relação ao caso de violência. E é muito importante a gente tratar desse assunto e para além das redes sociais, né? Tá aqui falando na rádio, tantas pessoas escutando e precisando dessa fala. Muito importante. Doutora, a senhora falou sobre os tipos de violência e a gente percebe que esse machismo ainda é muito predominante, né? A gente percebe que isso é muito claro, a gente vê na fala do rapaz. E uma outra coisa que a gente observou também é que a violência física, ela chega depois, né, muitas vezes, mas começa, não sei se a senhora acompanha certamente no consultório, né? As mulheres fazem pequenos relatos, às vezes com algumas ameaças, alguns gritos, e vai uma sequenciazinha, né, doutora? Até chegar muitas vezes ao homicídio, né? Ao feminicídio. Com certeza. É aquela coisa, pequenas ameaças. Então, esses sinais, Rafael, já começa desde o início do relacionamento. Então, muitas mulheres pensam assim, mas a gente vai casar, ele vai mudar. Não vai. É um ciclo. Isso é um ciclo. E já se fala disso, que ele promete, ele se humilha, ele chora e vai para aquela fase que é a tal da lua de mel, que realmente fica maravilhoso. Mas depois volta a se repetir novamente aquele ciclo. E muitas vezes isso começa de forma bem disfarçada. Eu não quero que você faça isso, eu não gosto que você faça aquilo, é melhor você não fazer, você não vai conseguir ninguém melhor do que eu, e por aí vai. Então, como é importante a gente se posicionar e ficar alerta a qualquer sinal. Agora vamos falar de um tratamento, né, doutora? Porque muitos agora podem ter identificado, ou por parte do homem ou por parte da mulher, algum comportamento que precisa de ajuda. E ao invés de entrar num atrito, poderia propor um tratamento, um acompanhamento, né? Uma intervenção ali, doutora, seja até para os dois, né? Uma terapia pode salvar o relacionamento, né? Então, pensar, né? O que faz uma mulher permanecer, né? Permanecer nesse lugar, que muitas pessoas colocam assim, mas ela é besta, como é que pode? Então, volta-se para a mulher. É tanto que tem se falado que DJ Ives tem conseguido um número absurdo de seguidores após essa situação de violência. Então, você daí imagina, a gente vive numa sociedade que, infelizmente, é a mulher que é a louca, é a mulher que é a doida, é a mulher que tá ali e com ciúme absurdo, que tá inventando coisa, que ela é paranoica. E ela vai pra terapia porque ele convence ela que ela é louca mesmo, que ela é paranoica. E ela vai fazer terapia. Precisa de tratamento. Exato. E vai mesmo, vai. Você que é doida, você que é louca, você que tem que se tratar. Que, como você falou do tratamento em relação a existir psicoterapia de casal, então ele se recusa a passar daquele processo, né? Então ele joga tudo isso pra ela. E realmente ela acaba introjetando todo esse pensamento e acreditando realmente que ela é a louca, que ela é a paranoica, e ele continua tendo aquela relação absurda, sem respeito, sem um diálogo sincero, e sem isso não é amor. Isso não é amor, não. Essa proteção que eles dizem que, não, mas eu tô lhe protegendo, eu tô cuidando de você, é para que nada vá acontecer com você. Isso é mentira. Isso é mentira. Olha, você tem alguma dúvida? Gostaria de partilhar conosco? Manda para cá. Receba a primeira mensagem aqui pelo nosso zap. Bom dia. Eu mesmo hoje tenho depressão e ansiedade por causa do marido. Muito triste, viu? Hoje passar por esse momento por causa de um companheiro de relação. Realmente é muito triste, né? Uma relação que se espera amor, espera-se disposição para se amar, você encontrar sofrimento, né?
e poder chegar a ter depressão, a ter ansiedade. E o que acontece? O que leva tantas mulheres a enfrentarem essa situação? Os companheiros, eles são muito sedutores, Rafael. Eles são muito sedutores. Eles conquistam de verdade. Eles são maravilhosos no começo. Muito românticos, prestativos. E ele vai seduzindo aquela mulher, envolvendo ela. E na conversa que ele vai tendo, né, ele vai trazendo essa confiança e essa segurança. E ele acaba afastando da família, acaba afastando dos amigos, justamente para ele poder ter esse lugar, permanecer nesse lugar de que só ele tem essa relação de diálogo e tem essa relação de confiança para com a mulher. Então é isso que ele faz, ele afasta todo mundo, então fica até difícil perceber o que está acontecendo, a família, os amigos, por conta dessa história. E quando ela não tem acesso, essa mulher acredita que relacionamento é isso mesmo. Mas relacionamento não, é cumplicidade, é parceria, é conversa, é carinho, é amor. E muitas vezes se fala assim, é porque casou, esfriou. Não existe isso, Rafael. O que existe é falta de disponibilidade. Quando existe disponibilidade para amar, eu conheço, eu atendo casais que são muito apaixonados, com mais de 30 anos de casamento. Então o que existe é disposição. Isso sim é real. Doutora, e a psicoterapia, ela pode despertar no casal algo que eles não conseguem ver, né? Às vezes tem muito ponto convergente e menos divergente, mas às vezes por falta de um profissional com as qualidades técnicas, no caso o psicólogo, eles não conseguem enxergar. Às vezes, por exemplo, a mulher ou o homem vê mais defeito do que virtudes, né? Acha que o marido, inclusive o aspecto da traição, né, do homem, na sociedade atual e da mulher também, né, que hoje tem a possibilidade hoje de evoluir bastante, graças a Deus, mas a gente sabe que vem a insegurança, vem o ciúme, a falta de maturidade, o início da relação, coisas que foram mal resolvidas, a pessoa nunca falou para o companheiro aquilo que sente, né? Então a psicoterapia, ela pode ser muito importante para salvar um relacionamento, né? Demais, porque vai auxiliar a se conhecer. Então, às vezes, entram naquela história por falta de autoconfiança. Então, ela não acredita que realmente ela é uma pessoa bacana, é uma pessoa interessante, de poder fazer permanecer que existe aquela relação. Ela acredita que ela não pode também sair daquela relação e conhecer outra pessoa, iniciar uma nova relação. Então, ela realmente fica traumatizada. E às vezes leva para outros relacionamentos aquela história. Então a falta de confiança, a insegurança, a baixa autoestima, porque ele vai dizer, ele vai te convencer isso. E ela vai acreditar muito nisso. Que eu sou feia, eu não sou interessante, ele disse isso, só tem homem que não presta. Ele diz logo assim, não, como eu lhe trato como a rainha, os outros não prestam. E ela vai permanecendo nessa relação. E é isso que vai perdurando. Então, quando vai começar um caso que a violência psicológica, ela dói muito, Rafael. Ela dói muito. Humilha, massacra. Ontem eu estava assistindo aquele documentário da Elise. Lembra aquela que esquartejou o marido? E foi um escândalo na época. E falando, né? Ela falando sobre se defendendo, dizendo que ela sofria constantes violências psicológicas com relação a humilhações, o tempo todo dele. E que ela justificando que isso levou ela a ter esse ato. Então, às vezes, a gente só fala do feminicídio, né? A situação foi o contrário. Foi o contrário. Então, pelo que se falou, né? Claro que não tem todos os ditos, ficaram alguns não ditos lá, mas vocês assistam o documentário, é bem interessante para o pessoal que está estudando psicologia, o pessoal do direito e para quem quiser conhecer. Ela tem muito pano para manga. Mas o que acontece? Nada justifica. Por mais que ela seja louca mesmo, doida mesmo, ciumenta, paranoica, nada justifica a violência. Nada. Amor não tem nada a ver com violência, né? Eu vi essas frases ontem aí nas redes sociais, e por mais que eu, particularmente, se pudesse, eu tinha dito ao menino lá, o DJ Ives, para não falar, ele estava falando, só complica, né? Quem é do campo do direito aí sabe, e aquelas falas só complicam. Olha, de uma forma, e precisava alguém chegar lá e dizer, não fale não, meu filho, porque, sinceramente, não tem como justificar. Não tem. Doutora, outra coisa importante que está ali na cena daqueles vídeos, a criança é outro aspecto muito importante, doutora.
Vamos dar aqui um chamamento, né? Os pais com cenas de violência e brigas constantes na frente das crianças. Rafael, isso reflete desde a gestação. Quando a gente vai fazer uma anamnese, que é aquela avaliação primeira, a gente já pergunta como é que foi a gestação, né? A família, como é que acolheu, teve um pré-natal, né? Como é que foi o parto, tudo a gente já pergunta, porque isso influencia. Então, a mulher está ali toda envolvida por vários hormônios. Então, se ela está triste, se ela está com raiva, tudo vai refletir lá na barriga dela. Então, o bebê pode parar de mexer. Então, quantos pacientes eu já atendi que os maridos agrediram a barriga, por exemplo? Rejeitaram o bebê, rejeitaram, abandonaram suas esposas, suas companheiras, suas parceiras, mesmo no namoro, enfim. Então, isso já reflete. Então, isso vai causar prejuízo, não só para a mulher que está ali gestante, mas para o bebê também. Traz prejuízos. E tá brigando e discutindo na frente de uma criança, ela não tem aquele entendimento. Ela não tem essa habilidade. Criança acredita que os pais é o porto de segurança. Então, se eles entram em conflito, o porto de segurança dela está em conflito. Então, a criança passa a ter conflito também. Então, conversem nos quartos de vocês, distante, porque casamento é isso mesmo, existe discussão. A gente não pode falar que existe aquela relação romantizada, que não tem nada. Tem discussão. O que não pode ter é violência. É verdade. Olha, tem que ter cuidado. E evitar essas cenas aí na frente das crianças. Porque a gente sabe, doutora, que a repercussão psicológica para uma criança que assiste cenas de violência entre os pais é muito grande na vida dele, no desenvolvimento dele, né? E até hoje tem gente que carrega essas marcas de insegurança, às vezes reproduz a violência. Por que você bate tanto? Né? A reprodução, né? Com certeza, muitas vezes viram o pai batendo na mãe e ele reproduz isso na relação dele. Ele percebe que aquilo ali é o necessário, ele aprende ali que aquilo ali é o certo. Normal, né? Porque o pai é a referência. A relação dos pais é a referência. Às vezes não são os pais, são os avós, são os tios, aquelas pessoas que cuidam daquela criança, e elas vão reproduzindo. A própria mulher, na situação de enxergar isso, da relação dos pais, ela também vai achar que uma relação saudável é com um homem agressor. Sabe aquela história da mulher que tem um dedo podre? O pessoal diz assim. O que acontece? Geralmente é isso. Geralmente ela introjetou de forma inconsciente, né, na cabeça dela, ela não tem consciência disso, de que uma relação de amor verdadeira tem que ter isso. Então ela permanece em vários relacionamentos dessa forma. Dessa maneira, que tenha violência, que tenha agressividade, porque ela acha que aquilo é amor, porque ela viu isso desde a relação dos pais dela. Nós temos, para não dar um exemplo assim bem atual, né, para não citar nomes, eu vou dar um exemplo assim mais antigo da história. O grande filósofo Agostinho, e o pai dele, Patrício, foi um alcoólatra, mulherengo. A mãe de Agostinho, Mônica, sofria o pão que o diabo amassou. E tem uma pergunta interessante que ele faz à mãe. Ele diz assim: mãe, como é que a senhora aguenta esse homem? Eu não aguentaria. Mas o fato que ele mesmo, indignado pelo sofrimento da mãe, ele repete tudo que o pai fez. Ele não se estabiliza numa relação, são vários casamentos, alcoólatra. Ou seja, há uma série de reproduções, mesmo ele achando que o pai fazia errado, mas ele reproduzia tudo que o pai fazia, né? Então era o sofrimento duplo da mãe, sofria pelo pai e pelo filho. Então há muito, como a doutora está dizendo, as pessoas, as crianças, né, os adolescentes e tal, tendem a reproduzir. Então um ambiente de violência, um ambiente de desrespeito, há uma tendência de reprodução. Demais. E muitas vezes eu oriento os pais a conversarem com os seus filhos, que eu tenho observado assim, uma preocupação tão grande em falar sobre virgindade, a questão religiosa, e não se fala como é que é um relacionamento de amor e de disponibilidade. E eu sinalizo isso para os pais: conversem com seus filhos, falem o que é um relacionamento de verdade, falem o que é amor. Muitas vezes aquela prova de amor, a prova de amor é mandar um nudes no celular, sabe? Tá uma coisa tão
tão deturpada e por conta da facilidade que a gente tem, né, isso avançou muito. Então, que os pais possam acompanhar seus filhos orientando e falando o que é uma relação saudável, o que é uma relação realmente de afeto, de respeito, de diálogo, de cumplicidade e trabalhar também essas questões de sexualidade em relação ao assédio. Muitas vezes não se conversa sobre assédio, então às vezes os meninos, as meninas sofrem assédio, não sabem nem o que é, porque os pais não conversam. Não conversam, aí quando ficam adultos, aí descobrem que aquilo que sofreu era um assédio. Então, às vezes, é interessante, não existe cartilha, né, Rafael? Ninguém é perfeito, não existe cartilha para ser pai, não existe cartilha para ser mãe, mas absorvam as orientações, que elas são realmente muito válidas para que a gente possa ter uma sociedade saudável. Então, quando a gente cuida das nossas crianças, Rafael, quando a gente cuida dos nossos adolescentes, é uma sociedade que a gente está criando um futuro saudável. É verdade. E outra coisa, agora, para fechar essa nossa história, é da rede social que bombou ontem esse assunto. A vida real e a vida da rede social. Tem muita gente, doutora, que vive ansiosa para tentar ser aquilo que vê lá, na vida de fulano. Ah, fulano tem uma vida muito boa. Fulano deve... Os dois envolvidos ontem são pessoas influenciadoras da rede social, né? O Ives e a Pamela. São pessoas que têm rede social muito seguidas, né? Milhares, milhões de pessoas que seguem a vida dos dois. Mas, doutora, no real, olha o que estava acontecendo, não é? Agora caiu a ficha. Então, é bom a gente poder dizer às pessoas, essa ânsia de invejar, de querer ser aquela vida, eu acho que a vida ideal é aquela ali. E não conhecer como é que está a tua vida, né? Se expor, de que forma, de que maneira, e enfim... Então, seria bom a gente também falar agora, para fechar, a vida real e a vida social, doutora. Essa dualidade que a gente vive correndo para ser o que a sociedade está impondo. E sabia que tem homens impondo isso. Ah, você está muito gorda. Olha ali, fulana tem esse corpo aí que é o ideal. E esquecem que é aquilo ali, aquele ambiente, é um ambiente de trabalho. Então, como é que pode uma blogueira, uma pessoa influenciadora, que ela vende produtos de beleza, de emagrecimento, ela necessita ter aquela aspecto visual, físico e a fala dela, ela tá ali para o quê? Influenciar você a comprar aquele produto. Então, se ela não usa aqueles produtos de beleza, né? Não tem toda aquela rotina dela toda ali, é justamente para te convencer a comprar o que ela usa, fazer o que ela faz, porque ela trabalha com isso. É uma propaganda, ela passa 24 horas fazendo propaganda, né, tentando te convencer a comprar o produto dela, porque o patrocinador dela mandou, o cara lá da marca tal, né, tá pagando a ela para fazer aquilo, e a gente acaba sendo envolvido, acreditando que aquilo ali na verdade é um reality show, né, da vida das pessoas, mas tudo ali é montado para te seduzir, para comprar, e a realidade da vida é essa montanha-russa aí de alegria, de felicidade, de raiva, que elas são sinalizadores para a gente poder se movimentar, para a gente crescer. Então, crises são importantes para a gente ter crescimento, né? Tristeza é um sinalizador, o medo também, para a gente se movimentar e ter uma vida mais saudável. É verdade, depois que os filtros se acabam, a vida fica bem dura. Mas é bom a gente perceber que a nossa vida também, ela tem coisas muito boas, né? Não é só tristeza, nem você precisa se preocupar para estar imitando ninguém, não. Você pode ser o que você é. Você também é bonito, é importante, né? Tem muita gente que te ama, muita gente que te acolhe e gosta de como você é. Pois então não se preocupe não, minha filha, deixe de angu. E vamos, assim, eu falei do homem cobrar a mulher um certo padrão, como o inverso também, né? Tem mulheres cobrando também a homens que sejam... Eu encontro pessoas que dizem assim, olha aí fulano com o marido, né? Tu devia ser como fulano, devia ser assim, fulano faz isso. Mas cada um é cada um. Cada um é diferente. E a gente tem que descobrir no outro, da forma que ele é, o que ele tem de melhor, não é? Exato. E a indústria da beleza tá ali para dizer que você é feio mesmo. Como é que ele Venha vai pra vender? cá, né? Como vai
vai vender os produtos se você tá bonito e perfeito? Então é esse papel que exerce. Nós somos simplesmente fantoches na mão desse povo, dessa indústria, desse marketing aí da beleza. Então ele vai ensinar que qualquer coisa tá feio. Então que você precisa levantar a sobrancelha, você precisa emagrecer, você tem que aumentar a sua boca, você tá... Enfim, o tempo todo vai te apontando para você estar sustentando aquela indústria, né? Muitas pessoas dependem de que você se sinta feio e que você compra os produtos dele, né? E realmente, Rafael, uma coisa que eu até brinquei em sala de aula, não sei se você lembra, que da música lá de Wesley, quer dizer, ele é ele, eu sou eu. Né? E como é importante a gente perceber isso, que muitas relações estão nisso. Esquece que o outro é o outro e ele tem aquilo para te oferecer. Ele não está ali para suprir suas expectativas, ele está para ofertar o que ele tem. E aí você decide permanecer ou não naquela relação. Porque ele não vai te ofertar para além do que você espera, daquilo que você imaginou, daquilo que você desejou. Porque ele é aquilo ali. Então não adianta eu pegar esse copo e dizer, não, copo, você vai ser agora uma colher. E você vai ser uma colher, você vai ter uma função de colher. Não, mas ele é copo. E ele vai se comportar como copo. Então, as pessoas, eu posso amassar ele aqui, mudar um pouquinho pra lá, apertar um pouquinho, sujar aqui de batom, mas ele vai continuar sendo copo. É copo. Então, muitas vezes, é isso justamente que acontece. Então, a gente pode mudar a nossa forma. É igual quando a gente vai olhar uma roupa. Às vezes a gente acha bonita, eu quero aquela roupa. Aí quando veste, não fica legal. Fica não. Aí o que a gente pode fazer? A gente leva para uma profissional, ela vai fazer o quê? Ajustes. Mas a calça vai continuar sendo calça. Então, é isso que a gente faz na terapia. A gente pode se ajustar criativamente, mas a gente vai continuar sendo a mesma pessoa. Exatamente. Com certeza. Inclusive, é bom lembrar que aquele modelo fica muito bom naquele manequim. Que está lá na vitrine. Não é você. Não é? Zé não foi quem ensinou isso, não foi? Ele dizia muito isso. Ah, é bonita ali. Mas para você, às vezes, não é. Então, muitas vezes a fórmula naquela pessoa dá certo. Mas para você é outra coisa, não é? Então é preciso a gente ver ambientes, decisões, é bonito para aquela pessoa, é bom, mas para você não é. Pode não ter sentido. Não é? Pode não ter sentido, Rafael. E a gente é tão único. Não é à toa que nós temos as digitais que são únicas. É verdade. Nós somos um ser, nós somos um universo inteiro de emoções, de pensamentos, de ideias. E somos tão maravilhosos. E às vezes esquecemos esse ser tão maravilhoso ali que está em construção, que está vivendo tua trajetória. E às vezes tem aquela sensação, mas falta aquilo, eu queria tal coisa e eu não tenho, e esquece o que está vivendo, né? O caminho que você está passando, o aqui agora, tudo é tão passageiro. A gente está vendo cada vez mais que a vida é passageira. Então nós perdemos familiares, perdemos amigos, colegas de trabalho, a vida é passageira. Às vezes a gente está tão ansioso porque eu quero aquilo no dia que eu consegui aquilo lá, e a vida aí passa. E você deixou de permanecer e viver aquele presente ali. Que o presente é um presente. É verdade. Bom, fez sentido para você essa conversa? Você se sentiu tocada pelo que nós falamos aqui? A doutora Raíza atende na Clique Consulta em Guarabira. Nós vamos passar aqui o zap também. Atenção, lápis e papel na mão. Ou celular, hoje o povo está escrevendo pouco, né? É logo digitando. Então abra aí a telinha. Vai no teclado e salva esse número aí que pode ser muito importante para você em qualquer circunstância. Vamos lá. 98107-7499. 8107-7499. Esse é o número do zap lá da Clique Consulta que você pode dizer lá, olha, eu quero marcar a minha consulta, uma sessão com a doutora Raíza Albuquerque, a psicóloga que esteve na rádio. E tem também um Instagram bem popular, né? Como é que tá lá, doutora? O @psicóloga Raíza. Tô lá, vocês podem fazer perguntas. Tem várias dicas também, né? Tem uns vídeos lá bacana. Tem meu WhatsApp lá também, vocês podem entrar em contato. Eu quero aproveitar, né? Quando vocês mandarem aí a mensagem no WhatsApp, as meninas maravilhosas lá da Clique Consulta, aproveito e mando um abraço, né? Em nome de Sonali, para abraçar todas as outras que são maravilhosas. Vocês vão ser muito bem atendidos, desde o WhatsApp até o atendimento lá presencial. E sim, vou sair daqui para lá. Direto, saindo daqui direto para atender você. Olha, essa conversa vale muito a pena. Você passar para outras pessoas, inclusive se você quiser,
A gente disponibiliza esse link aí no YouTube, você pode mandar para uma pessoa que você crê que esteja precisando. Faz sentido, né? Porque sabemos que às vezes não é com a gente, mas conhecemos pessoas que precisam, né? Pessoas que estão passando por situações mais difíceis, de crise, né? Diante disso tudo que a gente falou aqui, relacionamentos mais complicados, que precisam de uma terapia, de um profissional, de uma intervenção assim neutra, porque é muito importante a gente perceber isso também, doutora. Às vezes na relação de casal, entre os terceiros, e os terceiros às vezes é mais para atrapalhar, porque ou é passional para um lado ou para outro, né? Daí a importância da psicóloga, né? Porque aí é um campo neutro de um profissional que vai analisar aquilo com mais neutralidade. Demais, demais. Então busque ajuda. Às vezes a gente não dá conta de resolver uma crise, então busque ajuda para vocês poderem tomar decisões mais assertivas. Importante demais. Então tá ali esperando lá na Clique Consulta, ela tá partindo para lá agora, para abrir o consultório, o coração para todos vocês, está lá para vocês, tá bom? Então procure ajuda, é fundamental. Eu volto daqui a pouco, aguarda aí. A Escola do Mestre Jesus, com Rafael Santos. Oferecimento Dr. Felipe Lins.